Aleichem, eu sou Rabino Levi Rabinovich, seja muito bem-vindo ao canal. Juntos vamos aprender bastante sobre judaísmo, filosofia racídica, música judaica e muito mais que você encontra nas playlists do canal. Seja também um apoiador do canal através do Pix, que está na descrição do vídeo, que inclusive é meu e-mail se quiser mandar sugestões ou dúvidas. Vamos à aula, se inscreva já, aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. A gente tem estudado sobre reza, detalhes da reza já há quase 2 anos mais ou menos. E eu escutei várias vezes a pergunta, mas por que, como se identificar com a reza? Até, se não me engano, eu fui no Shabbat, esse último ou anterior. O Moishe ele falou, mas eu preciso de uma... Eu não vibro com a reza. Sim. Qual foi a conclusão? Que a gente tem que escolher trechos da reza para vibrar, cada dia outro. Assim não cai numa rotina, assim a gente dá um significado renovado diariamente. O que é importante na hora da reza é a pessoa se levar mais a sério. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai para a sinagoga porque tem que, pega mal não ir, ou porque alguém mandou, ou porque falta milha. E a mulher mandou, eu vou. A mulher, E às vezes parece que falta realmente um motivo maior, um motivo real e original. Por que alguém vai para a sinagoga? Que é para rezar. E por que falta isso? Porque a pessoa acha que não dá em nada. Eu estou falando palavras, e daí? Todo dia eu falo isso. Então, a falta da crença na própria reza afeta o resultado dela. E todo o significado dela, ir para uma sinagoga, dela até mesmo abrir um sidur, abrir um livro de rezas. Então o que falta é a pessoa acreditar na própria tefilá. Hoje eu estava mexendo nas minhas coisas do Talit e eu encontrei meu caderninho. O que é esse caderno? Eu tinha ideias de Torá, alguma coisa eu escrevia, eu escutava alguma coisa fenomenal, anotava. Hoje em dia eu tenho WhatsApp para isso. E aí eu lembrei que tinha alguma coisa interessante sobre reza. Que eu vou falar, eu escutei do Rabino Avram Stifferman, da Knesset, que ele falou que escutou do Rabino Batat. E é uma coisa que eu acho que traz uma mensagem, vai revigorar a nossa reza aqui. Quando o povo judeu estava no deserto, eles mandaram 12 espiões para a terra de Israel. 10 deles retornaram falando mal da terra. E aí foi definido que o povo passaria um total de 40 anos no deserto. Só que não era só isso. Todos os anos, no dia 9 de Av, que era aquele dia, a noite fatídica na qual todo o povo chorou, que não queria entrar na terra de Israel, todos os anos morria gente. Então, de noite, cavavam suas próprias covas os homens que tinham entre 20 e 60 anos, cavavam suas covas, deitavam. No dia seguinte, quem levantou, tapava quem ficou dormindo lá embaixo. Quer dizer, quem morreu ficava lá. Para que dar dor de cabeça para a Hevra Kadisha? Cada um cava o seu chão. Onde estivesse. Só os homens. Então, a Hanalé não precisa se preocupar. Só os homens. Todos os anos morriam. Até que no último ano, eles não morreram. Nenhum morreu. E aí, eles levantaram e falaram, a gente errou a conta. Não é dia 9 hoje. Hoje foi ontem, melhor. Foi dia 8. Então vamos de novo deitar. Deitaram de novo. E levantou todo mundo. Erramos na conta. Deitaram até que no dia 15 de Av, eles viram a lua cheia, falaram, é impossível errar. A lua cheia só está no dia 15, no meio do mês. Então eles viram que a Hashem tinha quebrado esse decreto e ninguém mais morreria. A pergunta que a gente pode fazer é por que ninguém morreu? Ainda estavam nos 40 anos do deserto. Só no decorrer daquele ano, eles entrariam na terra de Israel. Por que, se Deus decretou que todos os anos morreriam homens naquela noite, por que no último ano ninguém morreu? Para responder isso, a gente vai para outro assunto. Então, dá uma pausa aqui no deserto, vamos para outro assunto.
Se Deus nos livre, uma pessoa mata a outra, com testemunhas, etc. Ele era julgado no tribunal e tinha pena de morte. Não era fácil, tinha que ter era um litígio bem longo, com testemunhas, etc. Mas essa é a pena de alguém que mata outra pessoa. Qual é a pena de alguém que mata outro sem querer? Então vamos trazer um exemplo. Tinha um homem cortando a árvore lá com o machado, voou o machado da mão dele e matou outra pessoa. Qual é o castigo? Não tem prisão. Na Torá não existe prisão. Qual é a pena? Então, a família do falecido pode matar o assassino. Eles têm esse direito. Vingar o sangue. O tribunal não, porque não foi um crime, como fala advogado, passional, intencional. Então, o tribunal não poderia castigar, só que a família do morto poderia vingar o seu sangue. Aí você cai naquela história de um pelo outro, né? Dente por dente. Olho por olho. Olho por olho. Olho por olho é uma regra que não é isso. Olho por olho é uma regra quando alguém prejudica outra pessoa e é financeiro. Você não fura o olho, alguém fura o olho de alguém, ele não tem o olho furado, é financeiro. O valor do olho calculado, tá? Nisso não é uma multa, o tribunal não poderia, no caso de alguém que matou sem querer, o tribunal não poderia prender o assassino, nada. Por quê? Porque ele não cometeu um crime assim, intencional. Foi sem querer, o negócio voou da mão dele. O que acontece? Que a Torá, Deus entende os sentimentos dos humanos, entende que a família pode querer se vingar. Mesmo sendo sem querer. Eles não são obrigados a se vingar, Moshe. Eles não têm obrigação de matar. Mas se o irmão do falecido ficou furioso e ele foi lá e matou o assassino, ele também não é passível de pena nenhuma. Tá bom? Agora, como então o assassino escapa, Anitale? Como que ele escapa? Então, existiam cidades chamadas de Arei Miklat, cidades de refúgio, que eram as cidades dos levitas, que esse assassino, ele poderia correr para lá, que dentro dessas cidades, a família não poderia vingar o crime não, o acidente ocorrido. Então, nessas cidades, a família não poderia ferir o assassino. Inclusive, para que ele pudesse fugir rápido, então se preparavam estradas bem produzidas, bem feitas, com placas avisando onde é, para o assassino poder se salvar. Ok? Então ele ia para lá, para essas cidades. Tinham dois tipos de cidades. Tinham os oficiais, que se ele fosse para lá, ele vivia lá sem pagar aluguel, e tinham as extra-oficiais, outras cidades do Levim, que ele poderia morar lá, mas ele tinha que ir trabalhar lá e pagar. Ok. Agora, até quando ele fica lá? Não é eternamente. O Shaul mencionou aqui, até a morte do Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote morresse, acabava, ninguém mais podia se vingar de ninguém. Existe uma correlação que se o sumo sacerdote realmente rezasse mais para Deus, esse tipo de assassinato não aconteceria, esses acidentes. Então, quando o sumo sacerdote morresse, todos aqueles que mataram sem querer, estavam na cidade de refúgio, poderiam sair tranquilamente para suas casas, eles não poderiam ser vingados. Nessa cidade de refúgio não poderia haver uma transgressão do vingador? Não, boa. Moshe ele falou, e se o vingador entrar lá e matar o assassino, aí o vingador, ele vai para o tribunal e vai ser processado de acordo. Porque ele violou a lei. Tá bom. O que isso tem a ver com o pessoal do deserto? Vamos lá que a história não acabou. A mãe, eu falo a mãe, todo mundo. A mãe do Kohen Gadol, a mãe do sumo sacerdote, costumava visitar essas cidades e levava comida. Levava uma tortinha de morango aqui, um gefilte fish ali, uma esfirra para um cara que era soradim. Levava e visitava essas pessoas que tinham matado outras sem querer. Por que ela fazia isso? Ela levava uma comidinha e falava, olha, eu sei que você está aí pelo resto da vida. Imagina se o Kohen Gadol tivesse 30 anos. E aquele homem matou sem querer, está na cidade.
Kohen Gadol vai falecer com 90, ele tem que passar mais 60 anos na cidade? Então, o que era natural acontecer? As pessoas rezarem para Deus matar o Kohen Gadol, para eles poderem voltar para casa. Não, faz sentido. Porque pensem que ele está lá, a família não está lá, a família mora em outro lugar, teria que se mudar, não necessariamente eu conseguir. Então, ele, todo dia de manhã, à tarde, à noite, ele fala, Deus, mata o Kohen Gadol. Então, o que a mãe do Kohen Gadol fazia? Visitava todo mundo, dava um pécale para cada um, e aí a pessoa não ia rezar pela morte do Kohen Gadol. Sério? Então tá, eu vou passar 60 anos aqui porque ela me deu uma bala tutti-frutti? A lógica é a seguinte, é óbvio que por um pouco de comida as pessoas não iam deixar de rezar pela morte do Kohen Gadol. Mas a intensidade não ia ser a mesma. Por quê? Porque no meio da reza dele para Deus, quer dizer, reza, não com o Sidur, mas fala, Deus, mata o Kohen Gadol, vai vir na mente dele a mame do Kohen Gadol dando um nash para ele, uma torta. E aí ele vai falar, puxa, Deus, mata o Kohen Gadol, mas eu não quero que aquela mulher sofra. Então, esse breve sentimento que ele teve na reza, estragou a reza dele. Ele já não está fazendo com toda a intensidade. Então essa visita da mãe do Kohen Gadol salvava o filho dessas rezas. Voltemos para o deserto agora. No deserto, todos os anos os homens sabiam, entre 20 e 60 anos eles deveriam deitar nas covas e que talvez eles iriam morrer. E todos eles rezavam para não morrer. Mas, na cabeça de um dos indivíduos, ele está na cabeça lá, olha, nós estamos no ano 31 do decreto, talvez eu não vou morrer esse ano, talvez eu vou morrer ano que vem. Deus não me mata, mas era sempre com uma dúvida. Não é certeza que ele vai morrer naquele dia, naquele ano, pode ser que o decreto dele é do ano que vem. Então a reza para ele não morrer não era tão intensa. Quando chegou no 39º ano, todos os homens deitaram, eles sabiam, é hoje, porque ano que vem a gente já está em Israel, já não vai mais ter esse decreto. É certeza que eu vou morrer hoje. Então a reza deles era total, com convicção. Então isso salvou todo mundo. Por isso que no último ano do deserto ninguém morreu. Eles todos levantaram até o dia 15. Por quê? Porque a reza era com intensidade total. Não era dúvida se vai morrer esse ano ou ano que vem. Só tem esse ano. Entenderam? Então o fato de fazer reza com kavaná, com intenção total, é o que salvou eles. Daqui a gente extrai que se uma pessoa faz uma reza para Deus, mas tem dúvida se tem alguém do outro lado da linha telefônica, se tem alguém escutando, então ele não está rezando direito. Ele pensou em tudo que ele precisa. Ele rezou bonitinho dentro do Sidur, mas ele não fez com convicção total. Ele tem que ter certeza que tem um Deus escutando. E Deus é surdo então, porque já pedi tanta coisa para ele e não escutou? Não, ele escutou, ele só falou não, ainda não. Mas o fato da pessoa ter convicção é o que conecta ele com Deus. É o que faz Deus falar o sim para ele. Agora, a tal ponto, isso é verdade, que existia uma reza contra a reza. Parece Harry Potter, feitiço contra feitiço. Existia uma reza contra a reza. O Kohen Gadol, outro assunto agora, mas o Kohen Gadol, quando ele saía do santuário no Yom Kippur, ele fazia uma reza muito breve. Ele rezava para Deus, Deus não escute a reza dos viajantes. Ele pedia para Deus não escutar a reza de quem estava viajando. Por quê? Porque ia chegar a época das chuvas, e a gente sabe que em Israel é muito delicado isso. Choveu, ótimo. Não choveu, uma tragédia. Então, ia chegar a época das chuvas. E aí teria um indivíduo viajando no meio do caminho. E começasse a chover, o que essa pessoa ia fazer? Deus, por favor, eu vou me molhar todo para a chuva. Então o Kohen Gadol falou, Deus não pode aceitar essa reza, porque a chuva é para o povo todo. Mas esse indivíduo vai rezar com tanta kavaná, porque não quer que ele se molhe a comida dele e a família dele, que Deus vai escutar essa reza. Então o Kohen já preparava de antemão uma reza para anular essa reza. Porque
para o benefício do povo todo, não dá para Deus escutar a reza de um indivíduo só. Essa é a força de uma tefilá. Tem antes da pergunta do Moishe, né? E tinha um voluntário da Tzalá em Israel, recebeu uma chamada, que era um acidente gravíssimo de trânsito no meio da estrada. Ele aceitou a chamada, foi ver, era um carro que capotou. Ele foi ver quem estava ferido dentro. A motorista, uma senhora sem pulso, né? Morreu. O passageiro atrás era o filho daquela mulher, de 10 anos. Estava um pouquinho machucado, ele tirou, foi ver, estava bem. Então, o voluntário pegou essa criança, esse menino, e deixou dentro do carro dele. Estava a família dele. Os voluntários vão atender, a família fica esperando no carro. Então, deixou o menino lá dentro, porque ele tinha muito medo de que o menino visse a mãe no estado que ela estava. Ele ficou vendo lá o que mais poderia fazer. Chegou uma Magen David Adom, que seria o SUS, né? SAMU daqui. E começaram a tirar a mulher. E o menino fugiu do carro. E foi lá do lado da mulher, a mãe. E ele começou a perguntar, uma kippah. O menino tinha vindo da Rússia, falou com sotaque. Me dá uma kippah. E quem vai ter kippah no meio de uma cena, um desastre? O voluntário só tinha filhas, então não tinha kippah jogada no meio do carro. Então deram para ele um lencinho. O menino pôs o lenço na cabeça e ficou chorando do lado da mãe. Mãe, escuta, eu sou filho único, eu vou ficar sozinho, não tinha pai. Mas Deus, não me deixa assim, mãe, abre os olhos. Chorando. A Magen David Adom, SAMU, começaram a tentar ressuscitar a mulher por experiência. Chances da mulher voltar, quase zero. Quase. Geralmente a gente chega, claro que a gente faz o trabalho como tem que fazer, ressuscita o quanto dá, mas não acho que vai progredir. E o menino gritando, Deus, faz isso comigo. Minha mãe, escuta. Segura, abre os olhos por mim. Iam embarcar a mulher na ambulância, levar para o hospital, na verdade não era para o hospital que deveriam levar. De repente, o menino dá um último grito, mami, olha para mim. E a mulher abriu os olhos. Abriu bem, não. De repente, o coração voltou tudo. E levaram ela para o hospital. O voluntário contou, aquilo aconteceu numa quinta-feira. E geralmente os voluntários, quando atendem alguém, se não é alguém que a gente conhece, nem liga depois, né? Tem que atender, salvar e ponto final. Mas ele ficou curioso, então ele ligou no hospital no domingo para saber em quanto tempo a mulher morreu. Falou, não, ela está se recuperando. Isso, Moishale, é a força da reza. Se a pessoa realmente acredita, então tem uma energia muito maior. O problema é, quando a gente reza para alguém que está muito doente, o problema é, a gente fala, rezar, mas sabe como é? Difícil sair dessa. Então que reza é essa? Que reza é essa? Parece uma criança, um filho, quando vai pedir uma coisa para o pai, que sabe que o pai vai falar não. Então o pedido também não é com intensidade. Que reza é essa se a gente não acredita? Então a verdadeira tefilá, rezar de verdade, é saber que a Avinu Shebashamayim, nosso papai do céu, está escutando. E ele vai atender. Isso é o mais importante. Agora, que trecho que eu vou rezar? Amigo, Deus quer te escutar. Rezar em português, em espanhol, em francês, em yiddish. Reza na tua língua. Porque isso é conexão. Mas tem que saber. Deus está escutando. O que eu queria ver.